até umas 8h20 eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 tipos que observam a vida interior através do raciocínio lógico, né, que faz parte dessa tríade do pensar. Em seguida, a Vanessa vai fazer uma interiorização, e aí, daí do meio para o fim, a gente vai fazer uma prática para observar alguma crença limitante, tá? Que tem muito a ver aí com que essa tríade do pensar muitas vezes fica fixado. Quer complementar alguma coisa, Vã, de acolhida aí, de boas-vindas? Não, só bem-vindos. É muito bom estar na segunda-feira com vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Então tá, eu vou compartilhar um vídeo rapidinho, acho que é uns 4 minutos, só para introduzir essa tríade, e aí a gente já segue. É de um documentário chamado Samadhi, tá? Acho que tá aqui. Tá com o som, Vã? René Descartes, the father of Western philosophy, is famous for the saying, "I think, therefore I am." No other phrase more clearly encapsulates the fall of civilization and the full-scale identification with the shadows on the cave wall. Descartes' error, like the error of almost all humans, was the equating of fundamental being with thinking. At the beginning of his most famous treatise, Descartes wrote that almost everything can be called into doubt. He can doubt his senses and even his thoughts. Likewise, in the Kalama Sutra, the Buddha said that in order to ascertain the truth, one must doubt all traditions, scriptures, teachings, and all the content of one's mind and senses. Both of these men started with great skepticism, but the difference was that Descartes stopped inquiring at the level of thinking, while the Buddha went deeper. He penetrated beyond the deepest levels of the mind. Maybe, if Descartes had gone beyond his thinking mind, he would have realized his true nature, and Western consciousness would be very different today. Instead, Descartes described the possibility of an evil demon that could be keeping us under a veil of illusion. Descartes did not recognize this evil demon for what it was. As in the movie The Matrix, we could all be hooked up to some elaborate program, feeding us an illusory dream world. In the movie, humans lived out their lives in the Matrix, while on another level they were merely batteries, feeding their life force to the machines, which used their energy for their own agenda. Oi, Felipe. Oi, Fabielle, bem-vindos. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Então, como vocês perceberam aí nesse trechinho de 3, 4 minutos, Gurdjieff também falava muito isso, que o nosso desafio como ser humano é deixar de ser essa máquina pensante, e a gente acessar o alinhamento do nosso sentir e do nosso agir também. Então, como hoje a gente vai falar desses 3 tipos, que são os que mais
tem essa característica mental mais aguçada. Eu trouxe essa introdução de Descartes aí, porque até nesse filme chamado Samadhi, ele fala que se talvez a gente aqui no Ocidente não tivesse levado tão a sério essa declaração, né, penso, logo existo, a gente não valorizasse tanto somente os nossos pensamentos, mas também a nossa intuição e os nossos sentimentos. E aí, para quem está aqui pela primeira vez, eu sempre começo com a nossa mandala, para mostrar do que estamos falando, né? Então, esse é o Enneagrama, que nada mais é do que um modelo arquetípico usado para o desenvolvimento pessoal, por uma perspectiva de sistemas abertos. Ele fornece uma visão das principais motivações dos medos e comportamentos e explora camadas bastante profundas da nossa personalidade. Van tá gravando essa parte teórica para o pessoal lá do Ômega? Sim. Tá, beleza. E então, a gente tem esses 3 centros de inteligência. As pessoas que ressoam mais com os tipos 5, 6 e 7, que é esse grupo que a gente vai falar hoje, observa a vida a partir do raciocínio lógico. Tem uma facilidade para detalhar planos futuros. As pessoas do tipo 2, 3 e 4, que alcançam a vida interior através das emoções, memórias, visões e sonhos. E as pessoas do tipo 8, 9 e 1, que têm esse instinto do agir e a intuição do mundo inconsciente bastante aflorados, tá? Então, para quem não veio nas outras 2 segundas-feiras anteriores, se quiser saber um pouco mais sobre essas 2 tríades do agir e da emoção, é só falar comigo, com a Vanessa ali, que a gente manda para vocês o link. Então, só trazendo assim muito rapidamente, para quem quer se lembrar, valor e foco de atenção do 8 é poder, tem uma questão com a injustiça e a dominação. Do 9, o valor é a paz, e aí ele depende muito dessas demandas externas e do ambiente para estar em paz, estar bem. E do 1, o valor é a perfeição, então tem um foco bastante grande para erros, atitudes e coisas que acontecem fora do programado ou fora da regra. Os tipos da tríade do sentir. O 2 tem um valor muito grande para presteza, assim, para servir, né? E tem deve dar um foco de atenção ao seu próprio desejo em relação à necessidade dos outros. O tipo 3 tem um valor a performance, a realizar, e aí o foco de atenção é para metas, tarefas e aprovação. E o tipo 4 valoriza muito a profundidade das coisas, e aí o foco de atenção vai para o que falta, para o que está ausente. Hoje a gente vai falar sobre o 5, que tem um valor muito grande para privacidade, informação e conhecimento é o foco de atenção do tipo 5. O 6, que valoriza muito a precaução, é também conhecido como precavido, e tem uma questão com riscos, perigos e ameaças. E o 7, que valoriza muito o prazer, e aí o foco de atenção vai para múltiplas possibilidades positivas e novidades que a vida tem a oferecer. Então, trazendo um pouquinho mais de conteúdo sobre isso. Essa tríade do pensar, eles normalmente desenvolveram essa personalidade porque na infância tiveram uma sensação de insegurança ou incapacidade. Em algum momento, eles sentiram que não dariam conta, que não conseguiriam lidar com aquela situação. E aí, cada tipo vai desenvolver uma estratégia para lidar com essa insegurança. O tipo 5, ele desenvolve um medo de interagir com as pessoas. A emoção que está por trás dessa tríade do pensar é o medo, tá? Não é à toa ali que estava aquela imagem do Descartes ali com aquele bichinho assustador ali na mente, né? Então, assim, o tipo 5, ele desenvolve um medo de interagir com as pessoas, e aí ele foca muito no outro, o que os outros vão querer de mim, o que eles vão precisar de mim, e aí o medo faz com que ele fique bastante resguardando energia e se preparando para o que está por vir. O tipo 6 se protege dessa sensação de segurança por um medo de desafios e situações novas. Ele consegue pensar nos piores cenários e o foco fica na dúvida, daí o medo de tudo que pode dar errado e muitas vezes estagna no medo da dúvida.
O tipo 7 tem um medo do sofrimento. Ele tem uma dificuldade de lidar com problemas. E aí o foco, ele coloca na atenção nas possibilidades positivas e o 7 nas negativas. Então, assim, é muito parecido o 6 e o 7, porém o 7 experimenta as 1000 possibilidades que existem, mais para o âmbito positivo. O centro do pensar, que tem a questão que precisa ser trabalhada em todos esses tipos, é o medo, a ansiedade e o cinismo, porque muitas vezes quando o medo vem, a ansiedade aparece e a forma de escapar, né, o escapismo é um tipo de cinismo. Todos eles, por serem bastante racionais, têm uma questão com o futuro, né, o centro, a energia desses 3 tipos está muito na cabeça, e todos gostam muito de imaginar, planejar, visualizar e criar. Vivem no futuro e têm uma grande capacidade de prever as coisas, assim. O tipo 5, ele internaliza o medo, e aí a sensação, quando ele acessa esse campo do futuro, é que ele não vai dar conta. E aí isso faz com que ele se isole e se torne uma pessoa mais fria e calculista, assim. Ele não se altera muito. O tipo 6, ao sentir esse medo do futuro, com esse ambiente, com as possibilidades catastróficas que podem acontecer no futuro, ele sente que não está preparado para o que tem a viver, para o que tem a vir pela frente. Então, fica muito, pode paralisar. E o tipo 7 externaliza esse medo adotando mecanismos de evitar a dor. Então, ele busca prazer em todos os aspectos da vida, ele se torna um eterno otimista em relação a tudo no futuro. Assim. Alguém gostaria de falar alguma coisa, algum tipo 5 na roda, 6 ou 7? Ou que conviva com um desses tipos, queira falar um pouquinho? Todo mundo bem? Podemos seguir? Tá bom. Eu me separei ano passado e depois que eu já estava separada, ele falou assim, eu quero fazer meu enneagrama, você fala tanto disso. E aí, quando ele fez e saiu o tipo dele, ele é um tipo mental, assim, eu entendi muitas das nossas crises de 19 anos de casado, assim, então, e aí é bacana quando a gente conhece, né, esse medo primordial que está por trás do comportamento das pessoas, porque a gente cria uma linguagem neutra, primeiro, né, daqui para frente, para não tocar tanto esse lugar, ou tocar com maior cuidado, e principalmente vem uma amplitude, assim, uma compaixão, porque a gente sai daquele lugar de julgamento, porque todos nós temos questões, né? Minha questão com a raiva, a dele é com medo, e aí como é que a gente vai lidar com esse momento agora, daqui para frente, sabendo e tomando cuidado para que cada um siga dando o melhor de si, né? Então, assim, sou apaixonada por essa ferramenta chamada Enneagrama por causa disso, ele amplia a nossa capacidade de amar. E aí, trazendo um pouquinho, que nem eu fiz nos encontros anteriores, das versões mais despertas de cada tríade, essa tríade mais do pensar, quando está mais adormecida, ela tem uma facilidade muito grande para entrar em diálogos mentais. E cair na dúvida, ansiedade, medo, antecipação. Tem uma questão que acha que consegue desvendar o futuro, tá? E na versão mais desperta, são aquelas pessoas que conseguem aquietar a sua mente, que conseguem estar na presença do aqui e agora, sair dessa orientação tão voltada para o futuro. E aí, quando consegue estar aberto a esse momento presente, tem suporte e firmeza para realmente acessar um conhecimento de um lugar de maior clareza e estratégia. Tá? Não é aquele pensamento tão acelerado, aquela retenção de conhecimento que muitas vezes o 5 precisa, né? Anotar tudo, copiar tudo, salvar tudo, porque pode ser que falte um dia. Na verdade, ele confia e ele fica aberto ao momento presente, e aí sim ele acessa uma... a Vanessa tem o nome da caixa lá. Ele acessa esse lugar de sabedoria mais plena, que não é tanto aqui do pensamento,
e sim da sabedoria mesmo, tá? A gente sai dessa busca incessante pelo conhecimento e começa a acessar a sabedoria, quando esses tipos conseguem realmente estar num lugar de presença e aquietar a mente. E aí agora a gente vai fazer uma prática, como eu falei no início do nosso encontro, para explorar um pouquinho alguma crença, algum pensamento que esteja aí fixado. E para isso eu vou convidar a Vanessa para conduzir uma interiorização para a gente primeiro aquietar a mente e depois ir para a prática. Pode ser, Vã? Vamos. O Alfredo pediu, Alfredo depois me lembra, passa teu contato ali, daí a gente manda. Esses encontros estão sendo gravados, é o terceiro que a gente faz do Enneagrama. E daí quem quiser só isso, deixa o número ali que a gente manda. Então vamos lá. Antes da prática a gente vai fazer um centramento. Pedir para vocês se acomodarem aí nas suas cadeiras. Quem quiser ir se conectando com a sua respiração, com o seu cardíaco. A Cláudia passou um filme ali, trouxe o Penso, Logo Existo, e eu acho que fica um convite para o Amo, Logo Existo, né? Então, pedir para vocês fecharem os olhos. Vou complementar. Eu me Vai. movimento, eu ajo, logo existo. Tem que ter os três. Vamos? Movimento? Uhum. Eu ajo, logo existo. Eu faço. Assim a gente vai alinhando os três. Isso. Então, vamos lá. Pedir para vocês trazerem atenção para o Hara, né, para a região ali do abdômen. E a cada respiração, você permite que seu Hara esteja mais presente, mais consciente. E na medida que a sua barriga se preenche com presença, você permite que essa presença se derrame e preencha todo o seu corpo. E continuando a fazer isso, e na medida que você visualiza que você está de frente a um vasto oceano, e em toda a sua volta, você percebe agora esse oceano vasto, calmo, parado, profundo. Sinta a equanimidade, a profundidade do seu Hara em relação a toda essa vastidão. A toda essa vastidão e profundidade desse oceano. Continue percebendo a sua respiração, o seu Hara, cultivando estar parado, estar presente. Esse momento é seu. E esse oceano agora contém tudo. E agora, você usa a sua respiração para se conectar com seu coração. E a cada inspiração, permite que você esteja mais conectado com seu coração. Você percebe a qualidade de estar vivo, de vivacidade no seu presente. E a cada respiração, você expande essa qualidade, que é uma qualidade de estar vivo. E conforme o coração se preenche dessa qualidade e vivacidade de vida, ele se preenche e derrama por todo o seu corpo. Enquanto isso acontece, você imagina que está olhando por um campo vasto e amplo. E no meio desse campo, até onde você consegue ver, ele está preenchido com flores. Flores, pássaros, insetos, muitos animais da floresta estão nesse campo.
Sinta a profundidade e equanimidade no centro do seu coração. Enquanto o seu coração reflete essa luminosidade que está presente nesse campo, continue a respiração no centro do seu coração, cultivando essa presença. E esse é campo aberto, que contém tudo. Você se conecta usando a respiração com o centro da sua cabeça, e a cada respiração se conecta mais e mais. Você preenche a sua mente e a sua cabeça com consciência. E à medida que esse centro vai se preenchendo, ele vai se derramando com toda a consciência. Ele vai derramando essa consciência e preenchendo o seu corpo. Enquanto você faz isso, você imagina que você olha para esse céu e ele está todo ao seu redor. E não tem mais nada que o céu azul em todos os lados. Você percebe a profundidade e equanimidade no centro da sua cabeça. E à medida que ele reflete esse céu vasto e amplo, que está em toda a sua volta, você continua percebendo a sua respiração, a sua presença. E respirando no centro da cabeça, cultivando, estar parado, consciente, no céu azul aberto, que contém tudo. E agora, para finalizarmos, tome 3 respirações profundas, e cada respiração conectada a um dos centros. E aí, na medida que você termina, você vai voltando a sua atenção ao grupo aqui da sala. Bom dia de novo. Então, para quem chegou agora, a gente já conversou um pouquinho sobre a tríade dos mentais, sobre os 3 tipos 5, 6 e 7. E agora a gente vai fazer uma prática. Os próximos 20, 25 minutos, para dar 5 minutinhos de troca, antes das 9. Então, é bom que vocês estejam com papel e caneta, quem tiver com a câmera aberta. Acho que o Carlos está, talvez, no trânsito, dirigindo, daí faz mentalmente, tá? É uma prática simples, eu vou conduzindo perguntas e vocês vão escrevendo, fazendo um journaling, sem se preocupar muito com o certo e errado. Acho que é o exercício até de sair um pouco desse lugar mais mental e manter nesse estado de quietude que a Vanessa nos conduziu, responder o que vier, tá bom? Qualquer dúvida, abre o microfone e pergunta. Se não, vai seguindo no fluxo para a gente encontrar alguma crença que esteja criando um tipo de fixação aí na sua mente. Então, a primeira etapa é eleger um acontecimento recente ou não tão recente, mas que tenha te causado algum desconforto, uma sensação de medo, de raiva ou tristeza. Eleja um evento. Aí apenas escreve um evento. A segunda parte, eu vou te convidar a ativar o seu observador interno. Agora retorne para esse acontecimento, tá? E imagine que você está vivendo ele novamente. E aí se observe, como se você tivesse assim, subido num helicóptero e tivesse olhando para esse acontecimento que você elegeu. O que seu corpo está sentindo nesse momento?
Quais as sensações físicas que aparecem? Eu tenho vontade de fugir, ou eu paraliso, eu tenho vontade de explodir, gritar, recolher. O que teu corpo manifesta como sensação física? Agora a gente vai acessar os sentimentos. Identifique quais os sentimentos, a partir dessa manifestação do seu corpo, você é capaz de identificar os sentimentos que estão relacionados a essa reação? O que eu sinto nesse momento? Agora sim é o sentimento. Um tipo de medo, remorso, conformismo. E agora note que além dos seus sentimentos e da sensação no seu corpo, dessa reação que seu corpo manifesta, surgem pensamentos. O que passa pela sua mente quando você retoma a essa situação? Normalmente, esses pensamentos são de julgamento, ou de culpar a si mesmo ou alguém. Não segure. O ego cria esses pensamentos para te proteger. E são esses os pensamentos, a chave que vão te ajudar a identificar o medo que está por trás dessa sensação e desse sentimento. Então, agora anote os seus pensamentos, o seu julgamento. E agora a gente vai identificar os seus medos. Para reconhecer os seus medos, você precisa dar nome para eles. Eu costumo sempre aqui na rota trazer, né? Tirar da subjetividade e trazer para a objetividade. Trazê-los para a consciência. Para que a gente possa transformar, né? Somente aquilo que a gente conhece a gente pode transformar. Então, tendo em mente agora essas manifestações físicas do seu corpo, os sentimentos e os pensamentos que você acabou de vivenciar, qual o medo que está sustentando e está causando esse pensamento, esse sentimento, essa sensação? E aí, quando a gente fala de medo, pode ajudar você a tentar identificar se esse medo está mais relacionado à sobrevivência, né, com questões ali da base da pirâmide de Maslow, que tem a ver com segurança, dinheiro, proteção, estabilidade, ou se esse medo está mais vinculado a relacionamentos, que tem a ver com amizade, atenção, conexão, amor, abandono. Ou se esse medo está mais ancorado numa necessidade de pertencimento, assim, de ser reconhecida, de ter respeito. E aí, uma vez identificado esse medo, a gente consegue acessar alguma necessidade que não foi satisfeita, que trouxe esse medo à tona.
Identifique a sua necessidade nessa situação. O que você precisava e que não foi atendido? E aí, agora, o próximo passo, a gente vai identificar a crença, ou seja, essa fixação mental, que provavelmente te paralisou, te frustrou ou te fez sentir esse incômodo nessa situação. Lembrando que crença é tudo aquilo que a gente vive como se fosse realidade, que o nosso pensamento nos faz sentir, perceber como se fosse realidade. Mas, na verdade, é uma crença, é só uma parte da nossa mente que nos aprisiona nisso. Então, busque identificar qual é a crença limitante que está por trás dessa necessidade que não foi atendida e que disparou o medo e tudo aquilo mais. Às vezes essa crença vem como um ditado popular, vem como uma frase que você ouviu a vida toda. Identifique a crença limitante. O que está te fazendo ficar presa nisso? E agora, sobre essa crença que você trouxe, percebe se ela é um padrão na sua vida? Ou seja, ela já se manifestou em outras situações? E aí escreva. Talvez você, durante esse processo, tenha se recordado de alguma memória da sua infância, que você viveu uma situação onde uma necessidade sua não foi atendida. Aí, se caso você se lembre, a primeira vez que isso aconteceu, escreva ali. O que você, como adulto, hoje já capaz de racionalizar os acontecimentos, né? O que você diria para aquela criança que não tinha esse neocórtex tão desenvolvido, essa mente que você tem hoje, quando ela sentiu que não teve a necessidade atendida? E agora eu vou fazer mais 4 perguntinhas. É sobre a crença, tá? Então, a gente identificou uma crença, então a gente vai compreender, a gente compreendeu a origem dela, né? Não sei se todos conseguiram se lembrar se essa crença já vem desde a infância ou se é algo de agora, mas agora a gente vai transformar essa crença, tá? Então, são 4 etapas. Olhando para essa crença que veio, responda: isso é verdade? Sim ou não? E aí, para quem respondeu sim, eu vou te perguntar de novo. Você tem certeza absoluta que isso é verdade? Como que você reage? Ou seja, o que acontece quando você acredita nesse pensamento? Nessa crença? Como que seu corpo reage? O que acontece toda vez que você toca nesse pensamento? E aí, a última pergunta é: quem você seria sem esse pensamento?
Agora imagine que você consegue chegar nessa mente de quietude, numa presença, naquela presença mais desperta desses tipos mentais que conseguem acessar uma consciência de sabedoria, com suporte e firmeza, da mente quieta. Responde, quem você seria sem esse pensamento? E aí, para fazer a inversão dessa crença, a ideia é reescrevê-la. Então, você pode reescrevê-la utilizando as mesmas palavras, só que trazendo o oposto delas, a parte positiva delas. Então, a última vez que eu fiz exercício com uma coach, ela falou assim, a diversão vem depois do trabalho, essa era a crença. E aí a inversão da crença, assim, é possível trabalhar e se divertir simultaneamente. Então, se você inverte essa crença agora com algo que faça sentido para você. Mas é importante ficar realmente o inverso do que veio, não fugir dela, assim. E aí, agora a gente vai colocar vocês em trios, 6 minutinhos, nas salas, quem não tiver feito exercício, não puder entrar, só dá um toque aqui antes da gente fazer as divisões. Mas a ideia é que vocês compartilhem como que você se sente ao perceber que essa crença não faz parte de você. Como é que foi o exercício e como é que você está agora, depois de inverter essa crença. O Eckhart Tolle, naquele livro Consciência... Nova Nova Consciência, fala de que a consciência é tudo aquilo que está antes do pensamento. Então, quando a gente faz esse exercício de inversão de crença, a gente, de uma maneira ou de outra, está deslocando o pensamento. Né? Então, queria que vocês trocassem agora um pouquinho juntos, e aí depois a gente volta aqui para a sala grande para comentar como é que foi o exercício, a prática. Se houve esse deslocamento, se fez sentido. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa antes de ir para as trocas? Cláudia, eu tenho uma curiosidade. Quando você fala ali para a parte da infância, né, de qual foi a necessidade que não foi atendido, junto ali talvez tenha a crença, traz ali a crença. E aí eu fiquei muito, quando eu fui para essa etapa, pensando em papéis. Além de crença, pode ser a mudança de papéis? Tem alguma correlação nisso? Por exemplo, você deixar de assumir o seu papel de ser criança naquele momento para ter uma outra responsabilidade? Sim, Não necessariamente uma crença, entende? Eu nunca tinha pensado nisso e veio isso hoje, eu fiquei curiosa. E talvez essa necessidade estava vinculada ao relacionamento, né? Para você se manter, não sei se faz sentido,
Porque da mesma forma que o medo pode estar vinculado ao pertencimento, ao relacionamento, à sobrevivência, essa necessidade também, né? Então, assim, ouvindo você falar, me dá a sensação de que talvez você teve que assumir um outro papel para fazer parte, aí pode ser pertencimento também, para ter conexão, amor, Sim. e manter um relacionamento, enfim, essa era a necessidade, era de se relacionar, faz sentido? Ou de pertencer, e aí você mudou o papel, ou sentiu que mudou? Não, faz total sentido, mas eu não consegui ainda entender qual é a crença nesse caso. É de que Entendi. Talvez para pertencer ou para manter um relacionamento, eu tenho que usar uma máscara ou ter um outro papel, não sei. Faz sentido? Eu tenho que fazer pelo outro, tenho que deixar de ser eu mesma. Aí, não sei, a crença tem que... É algo que você viveu como se fosse real, Wanderly, assim, na verdade não é a realidade, mas em algum momento a tua mente entendeu que você talvez tivesse que exercer esse outro papel para atender essa necessidade de relacionamento ou pertencimento. Não, faz total sentido, ainda mais que agora eu sei que eu sou 2, e daí eu acho que tá bem relacionado com isso, porque a sombra do 2 é o pertencimento, né? O 2 tem O uma questão com o pertencimento. E relacionamento, né? E aí você talvez precisou atuar sendo quem você não é, né? Para poder se relacionar, entende? Fazer pelo outro e aí esqueceu de si mesmo. E aí dá um nome para essa crença, assim, para poder transformar depois, né? Querem Ai, mais vou um procurar um tempinho? nome para ela. Ou uma frase, assim, não sei. Eu preciso fazer pelo outro para pertencer ou para manter uma conexão. Essa pode ser uma crença, né? Que acho que também está relacionado com o teu tipo. Sim. E aí eu deixo de ser quem eu sou. E aí, para inverter, eu posso ser quem eu sou e, ao mesmo tempo, manter a conexão e me relacionar, entende? Sim, vou escrever isso aqui. Obrigada, Cláudia. Alguém mais? E aí é legal, depois que inverte, por exemplo, assim, ao ouvir, né, esse exemplo que a Wanderly trouxe, assim, eu posso ser quem eu sou e mesmo assim manter conexão e me relacionar com as pessoas, como é que teu corpo fica, né? Como é que você sente diante dessa inversão? E aí agora a ideia é vocês trocarem em trios, vai dar 2 minutinhos para cada um e a gente volta para cá, então. Tá bom? O Antônio colocou ali, preciso ser o que o outro precisa para ser aceito. Esse é bem do 3 também, né, Antônio? Que é o camaleão. O Felipe também colocou ali. Quantos minutinhos? Verdade. Acho que 2 minutos para cada um, vai. Então dá 6, a gente volta a 8h55. Isso. 8h55. A gente já volta.